como e por que investir em ouro? Essa é a grande questão. E se você chegou até aqui, é porque lá no fundo você já sente algo. O ouro não é apenas um metal brilhante. É uma resposta silenciosa às crises que nunca param de ocorrer. Moedas nascem e morrem, governos mudam, bancos quebram. Mas uma onça de ouro sempre mantém sua essência. A mesma coisa que brilhou na máscara funerária de Tutankhamon, agora pode garantir o futuro de uma família moderna. Não é incrível? E aqui está o que muitos não sabem. Ouro não é um investimento para enriquecimento rápido. É um escudo contra a inflação, uma ponte entre gerações, uma peça que resistiu a guerras, bolhas e a queda de impérios. É por isso que, se você quer realmente entender a riqueza, precisa entender o ouro. Fique comigo até o final, porque nesta jornada você descobrirá como investir em ouro passo a passo, seus segredos, suas vantagens e riscos e, acima de tudo, por que ele continua sendo o refúgio preferido daqueles que se recusam a aceitar a perda de seu valor com o tempo. E antes de começarmos, quero sugerir um gesto de intenção. Escreva a palavra eternidade nos comentários se você também deseja que sua riqueza não seja passageira, mas tão duradoura quanto o próprio ouro. Ouro, a linguagem universal do valor. O ouro acompanha a humanidade há mais de 6.000 anos como uma das formas mais puras de expressar riqueza. Não importa a língua falada ou qual império dominou o mapa, o ouro sempre foi compreendido. Foi aceito pelos gregos e romanos em suas transações. Foi guardado pelos egípcios em tumbas que buscavam desafiar a eternidade. E foi usado pelos incas e astecas como símbolo do poder divino. O fascinante é que, ao contrário de qualquer outro metal, o ouro nunca precisou de tradução. Uma moeda romana do século I podia ter valor em mercados da Ásia, África ou Europa, e, séculos depois, esse mesmo ouro continuou a ser reconhecido como valioso. À medida que línguas morriam, impérios caíam, o ouro mantinha uma qualidade única. Era uma linguagem universal de valor. Essa qualidade permanece verdadeira até hoje. Um lingote de 1 quilo pode ser vendido em Londres, Nova York ou Dubai sem perder legitimidade. Não há necessidade de explicar, traduzir ou justificar. O ouro mantém sua aceitação global, tornando-se um ativo com liquidez internacional quase imediata. Quando comparado às moedas modernas, o contraste é revelador. O dólar americano, a moeda de reserva mais poderosa da atualidade, está em circulação há pouco mais de 100 anos. O euro, símbolo da União Europeia, nasceu em 1999. O ouro, por outro lado, manteve seu papel por milênios, suportando guerras, inflações, crises políticas e o colapso de impérios. Um fato que comprova isso, segundo o World Gold Council, em 2023, aproximadamente 47% da demanda global por ouro veio de joias, 23% de bancos centrais e governos, 24% de investimentos privados, barras de ouro, moedas, ETFs e o restante de usos tecnológicos. Essa presença simultânea na vida cotidiana, nas reservas estatais e nos mercados financeiros confirma que o ouro é muito mais do que um simples metal. É uma ponte entre culturas, eras e economias. Podemos pensar nisso com esta analogia. Se o dinheiro fiduciário é uma língua local, com dialetos e traduções, o ouro é como música. Todos o entendem, todos o sentem, não importa de onde venham. Escassez, o segredo de sua força. O ouro tem um poder que nenhuma moeda, nem mesmo a mais sólida, pode igualar: sua escassez natural. Enquanto os governos podem imprimir notas ilimitadas, causando inflação e perda de confiança, o ouro não pode ser fabricado por decreto. Para obtê-lo, ele deve ser extraído da terra, com processos cada vez mais caros, complexos e limitados. Estima-se que, ao longo da história da humanidade, a quantidade total de ouro extraída seja de cerca de 210 mil toneladas. Se todo esse ouro fosse derretido e colocado em um único bloco, mal caberia em 3 piscinas olímpicas. Essa imagem diz tudo: um patrimônio milenar comprimido em um espaço tão pequeno, mas com um valor superior a 13 trilhões de dólares a preços atuais.
E o mais interessante é que, a cada ano, a mineração adiciona apenas entre 2.500 e 3.000 novas toneladas, ou pouco mais de 1,5% do total existente. Esse ritmo muito limitado contrasta com a oferta de moedas modernas. Só em 2020, em meio à pandemia, o Federal Reserve, Fed, o Banco Central Americano, injetou mais de 3 trilhões de dólares na economia em questão de meses. Essa diferença explica por que o ouro continua relevante, mesmo na era digital. De fato, a dificuldade de extração está aumentando. As minas mais ricas já foram exploradas, e novas reservas são encontradas em locais cada vez mais profundos ou inacessíveis, elevando os custos de produção. Em média, produzir uma onça de ouro pode custar entre R$ 1.200 e R$ 1.400, dependendo da região. Isso significa que o ouro não só é escasso, como manter seu fluxo para o mercado exige investimentos e tecnologia cada vez maiores. Podemos compará-lo a uma joia herdada. Não importa o quanto as modas mudem ou quantas vezes o sistema financeiro seja reformado, essa joia não se multiplica sozinha. Sua raridade é o que a torna valiosa, e sua permanência é o que a torna um legado. Então, quando as pessoas falam sobre abundância financeira, vale lembrar que a verdadeira abundância é construída sobre o que é limitado e real, não sobre o que pode crescer fora de controle. Ouro em tempos de tempestade. A história econômica mundial é repleta de tempestades financeiras. E em cada uma delas, o ouro desempenhou um papel silencioso, mas fundamental: servir como um porto seguro quando tudo mais entra em colapso. Considere a década de 1970, um período marcado pela crise do petróleo. O preço do petróleo bruto disparou e, com isso, a inflação se tornou um monstro difícil de controlar. O dólar, que já havia abandonado o padrão ouro após a decisão de Nixon em 1971, começou a perder credibilidade. Nesse contexto, o ouro passou de $35 a onça em 1971 para mais de 850 em 1980. Em outras palavras, multiplicou-se mais de 20 vezes em menos de uma década. Um sinal claro de que, quando a confiança no papel moeda é abalada, o ouro se torna o porto seguro dos investidores. Outro exemplo mais recente pode ser encontrado em 2008, com a crise do Lehman Brothers e o colapso do sistema financeiro global. Bancos faliram, as bolsas de valores despencaram e a palavra falência ecoou pelo mundo todo. Em meio a esse caos, o ouro brilhou novamente. Seu preço passou de $800 em 2008 para mais de 1.800 em 2011. Dobrou em apenas 4 anos, impulsionado não pela especulação, mas pelo medo e pela necessidade de encontrar um ativo sólido em um mundo em ruínas. O interessante é que o ouro não compete com o mercado de ações em tempos de prosperidade. Seu papel não é oferecer crescimento vertiginoso ou dividendos constantes. Seu verdadeiro valor é revelado quando a tempestade se alastra, quando outros ativos estão vacilando. O ouro é como um farol na escuridão. Não apressa a chegada da prosperidade, mas guia o caminho até que a calma retorne. Hoje, com tensões geopolíticas, dívida recorde e bancos centrais imprimindo quantias sem precedentes de dinheiro, muitos voltam a se perguntar: o que acontecerá se a tempestade retornar? E a resposta histórica sempre aponta para o mesmo lugar: ouro, o refúgio eterno. E agora eu quero te convidar para algo especial. Escreva nos comentários a frase "Eu aceito o sucesso e a felicidade na minha vida", se você entende que, assim como o ouro em tempos de tempestade, você também pode ser resiliente e manter a coragem mesmo em meio à adversidade. Ouro diante de guerras e geopolítica. A história demonstra repetidamente que, quando exércitos avançam e fronteiras queimam, o ouro se torna muito mais do que um metal precioso. Torna-se uma ferramenta de sobrevivência. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitas famílias na Europa conseguiram escapar da ocupação nazista apenas porque possuíam joias ou ouro que podiam trocar durante a fuga. Não importava se a moeda local tivesse perdido todo o seu valor ou se os bancos tivessem fechado. Um anel de ouro, uma moeda escondida na roupa, poderia garantir comida, abrigo e até mesmo uma passagem segura para outro país. Nos anos mais recentes, conflitos como os da Venezuela, Ucrânia e Síria serviram como um lembrete dessa mesma lição.
Em economias devastadas pela guerra ou hiperinflação, as pessoas recorreram ao ouro como meio de troca. Enquanto a moeda se desintegrava, o ouro continuou a ser aceito em qualquer fronteira, em qualquer mercado. Hoje, os bancos centrais também sabem disso. De acordo com o Conselho Mundial do Ouro, os bancos centrais compraram mais de 1.100 toneladas de ouro em 2022, a maior aquisição anual em mais de 50 anos. Por quê? Porque em um mundo de crescentes tensões geopolíticas, onde a confiança nas moedas internacionais está sendo questionada, os países buscam refúgio na mesma coisa que nossos ancestrais buscavam: ouro. A vantagem do ouro em tempos de guerra não é apenas sua aceitação universal, mas também sua portabilidade. Um pequeno lingote pode armazenar o valor de um carro, uma casa ou até mesmo uma vida inteira. Essa capacidade de concentrar riqueza em um espaço tão pequeno é o que o torna incomparável a outros ativos financeiros. Podemos pensar nele como um paraquedas. Você não usa todos os dias, nem espera precisar usá-lo. Mas se chegar a hora de pular no meio de uma tempestade, você se sentirá grato de todo o coração por tê-lo consigo. É por isso que, no mundo financeiro, o ouro continua sendo considerado o seguro de vida para a riqueza. Um ativo que não depende da estabilidade de um banco, da paz de um território ou da assinatura de um presidente. O poder dos números: 50 anos de ouro. Em finanças, poucas histórias são tão convincentes quanto a do ouro nas últimas 5 décadas. Em 1970, antes do presidente Richard Nixon romper definitivamente com o padrão ouro, uma onça custava apenas $35. Hoje, ultrapassa $2.000 nos mercados internacionais. Isso significa que, em pouco mais de meio século, seu valor se multiplicou por quase 60. Para colocar isso em perspectiva, se em 1970 você tivesse guardado $35 em dinheiro debaixo do colchão, essa mesma quantia mal daria para encher meio tanque de gasolina em muitos países hoje. Mas se, em vez disso, você tivesse comprado uma onça de ouro, hoje teria um ativo que poderia financiar tudo, desde férias de luxo até parte da entrada de uma casa. O ouro demonstra uma lição essencial aqui. Não é um ativo projetado para torná-lo rico explosivamente, mas para preservar e multiplicar lentamente o valor do que você possui. Sua aparente imobilidade é sua verdadeira força. O interessante é compará-lo a outros ativos. O S&P 500, por exemplo, passou de cerca de 90 pontos em 1970 para mais de 4.000 em 2023, multiplicando-se por quase 45. É verdade, em termos de retorno bruto, o mercado de ações superou o ouro. Mas enquanto o índice do mercado de ações sofreu quedas de 50% ou mais em crises como as de 2000 ou 2008, o ouro tendia a avançar justamente quando as ações despencavam. Esse é o seu papel insubstituível, não como substituto, mas como equilíbrio e porto seguro. Além disso, o poder do ouro não se mede apenas em dólares. Em países onde a inflação devastou a moeda, como Argentina, Turquia e Zimbábue, o ouro tem sido literalmente uma tábua de salvação. Enquanto as notas perdiam valor semana após semana, aqueles que possuíam ouro mantinham uma riqueza estável, que podia até ser trocada no mercado negro ou em outros países. O ouro não é um ativo do presente imediato, é um ativo de longo prazo, de paciência, de pensamento em gerações. Enquanto impérios financeiros nascem e desmoronam, enquanto moedas são impressas e esquecidas, o ouro permanece uma testemunha silenciosa do poder do tempo. Investimento físico. Tocar valor com as mãos. Há uma diferença enorme entre ver um número em uma tela e segurar uma onça de ouro puro nas mãos. Esse brilho, esse peso frio, transmitem algo que nenhum gráfico de ações pode oferecer: a certeza de que você está diante de um valor real e tangível que resistiu a impérios e catástrofes por mais de 6.000 anos. O ouro físico é a forma mais antiga de investimento. Lingotes, moedas, peças certificadas. Cada uma com seu próprio simbolismo e utilidade. Lingotes, por exemplo, são a maneira mais eficiente de adquirir valor. Eles variam de pequenas peças de 1 grama, acessíveis a novos poupadores, a blocos de 1 quilo que parecem ter saído diretamente de um cofre de cinema. Para colocar em perspectiva, um lingote de 1 quilo, a preços atuais, custa mais de $65.000, uma fortuna que você pode segurar em uma mão.
As moedas de investimento, por outro lado, desempenham um papel diferente, fornecem liquidez. Um Kruger Rand sul-africano, uma Maple Leaf canadense, uma American Eagle dispensam tradução ou explicação. São aceitos em qualquer mercado do mundo como credenciais universais de riqueza. E isso transforma cada moeda em um passaporte financeiro sem fronteiras. Mas aqui está o outro lado da moeda. O ouro físico exige responsabilidade. A primeira pergunta é óbvia: como armazená-lo? O velho mito de escondê-lo debaixo do colchão parece romântico, mas na prática envolve riscos enormes. É por isso que muitos investidores recorrem a cofres bancários, cofres particulares e até mesmo seguros especializados. Guardar ouro tem um custo, e esse custo faz parte do preço real do investimento. Outro detalhe crucial é a autenticidade. As falsificações abundam no mercado informal e às vezes são tão sofisticadas que apenas laboratórios certificados conseguem detectá-las. É por isso que o investidor responsável compra de refinarias credenciadas, casas da moeda oficiais ou revendedores reconhecidos. Todo lingote de valor real vem com um número de série, um certificado e rastreabilidade que o torna mais do que apenas um pedaço de metal. Ele o transforma em um ativo confiável. E, no entanto, sua maior vantagem continua a mesma há milênios: propriedade plena. Um lingote de ouro em suas mãos não depende de um banco, de um contrato digital ou da promessa de terceiros. Ele está lá, é seu. Mas essa independência também envolve cuidado, logística e a consciência de que a riqueza, quando segurada na palma da mão, exige respeito. Deixe um comentário com a frase "Eu aceito o sucesso e a felicidade na minha vida" se você entende que, assim como o ouro físico, a verdadeira riqueza é aquela que você pode tocar, sentir e proteger com as próprias mãos. Ouro invisível, futuros, CFDs e derivativos. Existe um ouro que você nunca toca, um ouro que não brilha nem pesa. É o ouro invisível dos contratos financeiros, futuros, CFDs, derivativos. Aqui, o metal precioso deixa de ser um lingote e se torna números, telas, apostas em seu preço. Sua primeira vantagem é a liquidez. Você pode entrar e sair de uma posição em questão de segundos. Com um clique, você está no mercado, com outro, fora dele. Não há cofres nem certificados para salvaguardar. Apenas contratos que permitem que você ganhe ou perca com base nos movimentos de preços. Os futuros de ouro, por exemplo, são contratos padronizados negociados em bolsas como a COMEX em Nova York. Um único contrato equivale a 100 onças de ouro, ou mais de R$200 mil a preços atuais. Portanto, quase nenhum investidor compra o contrato inteiro. Eles usam margem. Em outras palavras, um depósito de segurança que representa apenas uma fração do valor total. Essa é a promessa e o perigo. Porque a alavancagem multiplica as possibilidades. Com R$10 mil, você pode controlar um contrato de R$200 mil. Mas o mesmo movimento que pode dobrar seu capital também pode evaporá-lo em questão de minutos. Milhares de traders aprenderam, em meio a lágrimas e perdas, que o ouro ensina paciência e pune a ganância. Os CFDs, contratos por diferença, funcionam de forma semelhante. Você não compra o ouro, apenas especula sobre a diferença entre os preços de entrada e saída. Eles são populares porque permitem investir com pouco capital inicial e negociar a qualquer momento. Mas escondem a mesma armadilha: excesso de confiança. O ouro físico exige cuidado. O ouro digital exige disciplina. Não é menos grave por ser intangível. Pelo contrário, seus riscos são invisíveis, mas devastadores se não forem compreendidos. Me diga nos comentários, você prefere a segurança do tangível ou o dinamismo do digital? ETFs de ouro. Um investimento simples e poderoso. O ouro não é mais mantido apenas em barras ou negociado apenas em contratos futuros. Existe um intermediário mais acessível e prático, que democratizou o investimento neste metal: os ETFs de ouro. Um ETF, ou fundo negociado em bolsa, é um fundo negociado em bolsa que replica o valor de um ativo, neste caso, o ouro.
Comprá-lo é tão simples quanto comprar uma ação de sua corretora habitual. Sem cofres, sem certificados físicos, sem contratos complexos. Um clique e você faz parte do mercado de ouro. Existem basicamente dois tipos principais de ETFs relacionados a este metal. 1. Aqueles que acompanham diretamente o preço do ouro. Cada ação que você compra é lastreada, em teoria, por reservas físicas de ouro mantidas em cofres internacionais. O mais conhecido é o SPDR Gold Shares, GLD, que administra mais de 50 bilhões de ouro físico e cujas reservas estão armazenadas em bancos como o HSBC em Londres. Comprar uma única ação deste ETF equivale a possuir uma fração de onça de ouro, com custos de manutenção mínimos em comparação com a aquisição e o armazenamento de barras por conta própria. 2. Aqueles que agrupam empresas de mineração de ouro. Aqui você não investe diretamente no metal, mas sim em quem o produz. Fundos como o VanEck Vectors Gold Miners ETF, GDX, reúnem empresas que exploram, extraem e refinam ouro em diferentes partes do mundo. Esse tipo de investimento é mais volátil. O preço das ações de mineração pode se multiplicar quando os preços do ouro sobem, mas também pode cair mais acentuadamente em tempos de incerteza. A grande vantagem dos ETFs é a diversificação e a acessibilidade. Enquanto 1 quilo de barras pode ultrapassar $70 mil, um ETF permite que você comece com quantias muito menores, até mesmo algumas centenas. Eles também oferecem liquidez imediata. Você pode comprar e vender em questão de segundos durante o horário de mercado. No entanto, nem tudo se resume à simplicidade. Um ETF, mesmo que lastreado no preço do ouro, não é propriedade direta. Você não pode tocá-lo, não pode sentir seu peso metálico. Você está investindo em um direito financeiro, não no metal em si. Portanto, entender essa diferença é crucial. Você escolhe conveniência e liquidez em troca de abrir mão do contato físico com a riqueza. O ouro, em qualquer forma, é mais do que um investimento. É um reflexo de como você entende segurança, paciência e preservação de valor. Mineração e royalties. O negócio por trás do ouro. Investir em ouro nem sempre significa comprar ouro. Às vezes, significa investir em quem o extrai, ou em quem sabe como coletar royalties sem sujar as mãos na mina. As mineradoras vivem e respiram o metal precioso. Seus lucros estão intimamente ligados ao preço do ouro. Se uma onça subir 10%, seus lucros podem se multiplicar muito mais, porque os custos de produção geralmente são relativamente fixos. No entanto, esse mesmo princípio funciona contra elas quando o ouro cai. As minas devem continuar operando, os trabalhadores devem continuar sendo pagos, e as regulamentações ambientais e tributárias permanecem constantes. Uma mina de ouro não envolve apenas riqueza, envolve também risco, dívidas e, às vezes, litígios. Por outro lado, existe um modelo mais discreto, mas igualmente poderoso: as empresas de royalties. Essas empresas não operam minas, não perfuram a terra, não movem toneladas de rocha. O que elas fazem é financiar projetos em troca de uma porcentagem da produção futura. Em outras palavras, elas transformam ouro em um fluxo constante de renda, sem onerar os custos operacionais. Um exemplo emblemático é a Franco-Nevada, sediada no Canadá. Fundada na década de 1980, ela se consolidou como a maior empresa de royalties e streaming de ouro do mundo. Seu modelo é tão sólido que, mesmo em tempos de crise, continua gerando receita enquanto outros produtores lutam com custos, sindicatos ou regulamentações. Hoje, a Franco-Nevada detém royalties em mais de 400 projetos de mineração em todo o mundo, diversificando seu risco e alcançando margens que superam a maioria das mineradoras tradicionais. Para os investidores, a diferença é clara. Uma empresa de mineração é como andar de montanha-russa. Pode oferecer vertigem e adrenalina, mas também quedas acentuadas. Uma empresa de royalties é mais como uma estrada com pedágio. Cada veículo que passa deixa um trecho da estrada, independentemente de o proprietário do carro estar satisfeito ou não com a viagem. Ambos os caminhos têm valor, e a inteligência reside em entender quando um ou outro é o melhor. Porque no mundo do ouro, nem tudo que reluz é ouro. Às vezes, o verdadeiro ouro está no modelo de negócio.
Ouro como legado, não como moda passageira. O ouro nunca foi, nem jamais será, uma moda passageira. Não é uma ação que sobe e desce com as manchetes do dia, nem uma criptomoeda que depende do burburinho das redes sociais. O ouro pertence a outra categoria, a dos legados. Um avô que guarda uma simples moeda de ouro não está pensando em si mesmo. Ele está pensando no tempo, na permanência, naquele neto que daqui a 50 anos poderá usar essa mesma moeda como reserva de valor, independentemente de um mundo mudar de idioma, de política ou de moeda. Poucos investimentos oferecem essa promessa. Nos últimos 50 anos, vimos a inflação reduzir o poder de compra do dólar, do peso e da libra esterlina às cinzas. Para se ter uma ideia, o que valia $1 em 1970, agora custa quase $7. E, no entanto, uma onça de ouro que valia $35 naquela época, agora custa mais de $2.000. Essa é a diferença entre economizar papel e economizar permanência. O ouro não promete enriquecer da noite para o dia, mas garante algo ainda mais valioso, a continuidade. Uma linha inquebrável que conecta gerações, um fio de ouro que atravessa décadas, governos, crises e bolhas. Em um mundo que corre em direção ao imediato, o ouro nos convida a pensar no eterno, a lembrar que a verdadeira riqueza nem sempre é medida pelo que você ganha em um mês, mas pelo que você consegue preservar ao longo da vida. Deixe a frase "eu sou próspero e atraio riqueza" nos comentários se você entende que o ouro não é uma moda passageira, mas um legado. Uma herança silenciosa que transcende a pressa e se torna um testamento financeiro. O ouro não é apenas um metal, é memória, é resiliência, é um símbolo. Enquanto o dinheiro muda de face, enquanto os bancos quebram e os sistemas se reinventam, o ouro continua lá, brilhante, sereno, eterno. Talvez hoje não seja um momento de comprar barras de ouro ou abrir um ETF. Talvez o mais valioso hoje seja entender que a verdadeira riqueza não se mede em contas, mas sim naquilo que transcende gerações. Se esta mensagem ressoou com você, é porque você está pronto para dar o próximo passo em sua jornada financeira. Inscreva-se e junte-se a mim nesta jornada onde, juntos, aprenderemos a proteger e multiplicar seu legado.